Obrigado por estar aqui hoje. Hoje é o segundo dia de um encontro, os encontros que também é parte dos encontros maiores, fazem parte de Aguataporá, que é uma exposição que está aqui no mar, que fica aqui até março do ano próximo, mas também é um motor, uma série de encontros, uma série de atuações, de pensamentos, de iniciativas que o museu começou em outubro do ano passado, tentando dar conta, em princípio, da realidade indígena daqui do Rio de Janeiro. Começou com um projeto colaborativo de construção conjunta do museu com pessoas que não são do museu, e principalmente com pessoas indígenas morando quase todos no estado do Rio, nas cidades, também nas aldeias, e também pessoas convidadas de fora. Como parte desse motor de pensamento, a gente ontem falou de questões do museu, de como o museu poderia trabalhar com cultura indígena, de como museus indígenas já fazem isso aqui no Brasil, mas também na Bolívia. Depois a gente falou de cosmologias indígenas, de transmissão de cosmologias indígenas, de comunicação das cosmologias. E hoje estamos aqui para falar uma questão fundamental, uma questão urgente, uma questão que de fato é uma obrigação ditada pela Constituição do 88, mas que desde esse momento está com dificuldades e hoje ainda mais, né? Com as políticas, iniciativas do governo golpista. Então, a gente tem o dia todo dedicado a essa questão. A gente tem duas sessões, era para começar às 10, estamos às 10h30, até agora, até a 1 da tarde, depois continuamos de tarde, de 2 às 5. A gente tem 4 convidados. Então, a gente pode decidir como fazemos isso. No princípio, 2 convidados vão fazer apresentações em cada sessão. A gente vai fazer isso, mas eu também queria propor uma questão que eu falei com um dos convidados, mas não falei com os outros. Eu acho que um deles ainda não chegou. Que era, a gente vai falar dessas questões de demarcação, mas também a gente poderia pensar como essa fala poderia ser também uma fala de organização, de apresentação de que pode ser feito de um jeito individual ou coletivo, ou institucional, em relação a essa questão hoje. Se os palestrantes quiserem trabalhar com a gente aqui em iniciativas que estão já acontecendo, que vão acontecer nos próximos meses, aqui no Rio e outros lugares, que a gente aqui pode, ou a gente que vai ver o registro das conversas na internet, que a gente pode se envolver, que a gente pode contribuir, acho que seria um jeito de fazer um pouco produtivo o que a gente está fazendo aqui. Que já vai ser produtivo a conversa, mas que talvez dá para pensar em iniciativas concretas de participação. E com isso eu queria chamar os palestrantes de hoje, ou os palestrantes, as pessoas que vão fazer a apresentação, para sentar aqui comigo e já começar a falar hoje de manhã. São 2 pessoas, a Joênia Wapichaná, que ela é advogada, é a primeira indígena do país a exercer a profissão de advogado. Ela atuou na demarcação na defesa da terra indígena Raposa do Sol, e atua no Conselho Indígena de Roraima, e também na defesa dos povos indígenas, especialmente na garantia das terras indígenas na Amazônia brasileira. Foi presidente da Comissão de Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi criada em 2013. Recebeu, em 2004, o prêmio Reebok pela sua atuação na defesa dos direitos humanos. Em 2010, foi condecorada com a Ordem de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, e foi também a primeira e única pessoa que faz sustentação oral no STF sobre demarcação já. A segunda pessoa a participar na conversa hoje é o Tonico Benítez, que possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente é estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Tem experiência na área de antropologia e atua principalmente nos seguintes temas: movimento Guarani e Kaiowá, violações de direitos, educação indígena, educação escolar. Então, se vocês quiserem vir aqui sentar aí comigo, acho que talvez você vai começar e depois a gente continua. Kaimen Pugara, joining no Wapichanal. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Joênia, sou do povo indígena Wapichanal. E eu não sei se é só apresentação, né? Já começa a exposição, como é que é a metodologia? Então, eu vou sentar, né? Eu queria agradecer primeiramente a Clarice, Mariane e a Pablo, né, pela organização e também pela iniciativa, e parabenizar porque é um momento certo. Nós estamos passando por um momento, digamos assim, de crise no país, onde o direito dos povos indígenas, os direitos, especialmente a questão da demarcação das terras indígenas, está passando por um processo de retrocesso e negativa dos direitos. Então, é muito importante vocês aqui, o museu, estar envolvido numa discussão tão importante, fundamental para os povos indígenas, e também pessoas que se sentem, né, digamos assim, responsáveis, eu diria isso porque a demarcação já é uma responsabilidade compartilhada de todos. E aí, por isso que eu parabenizo pela iniciativa em promover uma discussão tão importante como essa. E bem-vindo aí, Tonico, né? Eu acho que eu já tinha ouvido falar de você em papéis, né? Pelo Fundo Brasil. Acho que é importante também estar participando dessa discussão, porque Guarani e Kaiowá hoje é a nossa prioridade no Brasil, né? Pelos conflitos, pela demarcação. Enfim, o que eu vim trazer hoje aqui é a minha experiência, né? Como ativista, como defensora dos direitos indígenas, e também um pouco passar essa importância, né? Então, vocês estão vendo fotos aí, uma são dos meus parentes lá de Roraima, a Amazônia, a gente olha assim, tão grande, né, a Amazônia, mas tem sua importância para todos, né, não só para os povos indígenas, a nossa cultura do dia a dia, o que eu falei aqui, Kaimen Pugara, né, que é o Bom Dia Wapichanal, e indígenas que estão ainda, sem contato ainda, vocês podem ver, que foi tirada uma foto, isso aí está no Fantástico, mas povos que vivem ainda, que são considerados não contactados, nós temos 50 grupos na Amazônia ainda que não tem esse contato com a cidade. A nossa geração futura, que são as crianças, né? Nossa cultura, que são os trabalhos do dia a dia. A Yanomami, que também é do meu estado, né? E os nossos protestos, a gente não pode fugir disso, que é não às violações dos direitos indígenas. Aqui está Xingu, né, os Kayapós, que também são da Amazônia. Eu atuo no Conselho Indígena de Roraima, como já me apresentaram, uma organização indígena que foi criada em 1971, então já está com 46 anos de atuação. É uma das organizações fundadoras da COIAB, que é parte também, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que também é parte da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que à tarde vai estar falando o Eloy, que trabalha lá. Isso é um pouco para me conhecerem. E o tema hoje é demarcação, né? Então eu pensei assim, por que demarcação, né? A gente, às vezes é difícil entender, né? E às vezes é difícil compreender. Ontem vocês tiveram falas bastante importantes, né? Que é a questão cultural, toda essa simbologia, mas também espiritualidade, a importância de manter essa cultura viva e também de manter para as próximas gerações, né? E essa importância que o Brasil tem. O Brasil é tão rico nessa diversidade cultural que às vezes nós não nos damos conta, né, do que nós temos aqui no nosso país. Então,
um dos pontos que eu sempre trago, né, por que demarcar terras indígenas, é justamente para proteger essa riqueza sociocultural, essa diversidade toda que existe, né. Nós temos hoje mais de 300 povos indígenas distintos, né. Só no meu estado nós somos 10, né. Nós temos Macuxi, Uapichana, Ingaricó, Sapará, Patamona, Yanomami, Ipuana, e todos falamos línguas diferentes, né. Só lá nós temos só 10, né? Imagina, nós temos uma situação bem de fronteira também, que é a Venezuela e Guiana, e hoje de 10 já aumentou para 11, porque nós estamos passando por uma situação bem delicada em Roraima, que é a migração de indígenas da Venezuela. Então esses 10 estão aumentando. Tem os Arau hoje que estão fugindo da crise dos conflitos da Amazônia e vindo para o Brasil. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas ninguém está assim atualizado, mas nós estamos passando por essa questão lá em Roraima. E aí, línguas, né, que é a nossa diversidade, né, a gente veio a diferença de 300 e passou para 188, porque a maior parte dessas línguas elas foram extintas com o processo de colonização forçada, com a imposição de valores que não eram os nossos, e aí essas línguas reduziram, mas hoje tem essa questão de 180 línguas faladas diferentes em todo o país. E as terras indígenas hoje representam em torno de 13% da extensão territorial do Brasil. Desses 13%, esse número está um pouco desatualizado, porque eu peguei os dados de 2010, talvez tenha aumentado nesse período para cá. Talvez, né? Não tenho certeza, mas se aumentou, foram poucas também. 180 terras oficialmente. Quando eu falo oficialmente é porque teve já um andamento na FUNAI, um procedimento de criar grupos de trabalho, de identificar, de demarcar, de homologar e registrar, que são os 5 passos, né? Totalizo 109 milhões de hectares, né, que é esses 13%, 98,7% dessas terras que vocês podem ver aqui no mapa são as verdinhas, tá? Que são as terras que estão na Amazônia brasileira. Então, grande parte estão ali, quase 100%, e 1,27% em outras regiões. Tadinho, Tonico. Mas está assim no Mato Grosso do Sul, a área do Sul, do Nordeste, os parentes ainda têm muita dificuldade e ainda tem muita terra a ser regularizada no restante do país. E é muita diferença. E a Amazônia teve esse reconhecimento, assim, muito por conta que foi uma das últimas fronteiras, digamos assim, a atravessarem para a colonização. Mesmo assim, a gente ainda está com bastante risco de ainda ir sobre essas terras. Não está dizendo que está tudo ok lá, não, tá? Mas o difícil acesso talvez tenha assegurado que os parentes não tenham tido uma remoção, digamos assim, forçada, porque tem rios, né? Tem áreas em terra indígena que a gente consegue ir para lá só através de avião, né, ou de barco, conduzindo por longa semana, né? Tipo assim, eu vim para cá, né, mas eu atravessei o Brasil todo para estar aqui com vocês hoje, né? Então, eu moro aqui, eu sou daqui dessa área, né? Vim para cá, acho que é bem aqui, né, Rio? Aqui, né? Para vocês verem a distância. Então, assim, é muito diverso o nosso país, né? E, além dessa diversidade cultural, diversidade da terra, nós temos também a biodiversidade, né? Que é o grande potencial das terras indígenas. Muitos estudos já falaram que dentro das áreas das terras indígenas, dos biomas, né, concentra também a maior parte da riqueza da biodiversidade, da questão da vida, né, dos animais, das plantas, que muitos ainda não estão nem nos livros, nas enciclopédias, e não são conhecidos, né, que, especialmente assim, que garantem, né, toda a sustentabilidade também, né, dos povos indígenas. Acho que pode repassar quem está passando. Tá? Então, um outro ponto, né, que eu coloco por que demarcar terras indígenas é que existe uma questão legal aí, né? Nós não podemos fugir a essas discussões, né? Eu falei um pouco dos valores, né, os valores, mas também tem toda uma questão legal. Nós temos uma Constituição de 1988, que ela teve bastante, digamos, um avanço, né? Ela teve um avanço em cerca dos direitos sociais
E não foi diferente para a questão dos direitos dos povos indígenas. Nós tivemos um avanço também desses direitos quando se reconheceu a própria organização social dos povos indígenas. Esse é o artigo que eu mais gosto, né, que todo mundo deveria estar sabendo, porque é difícil, se não consegue respeitar a cultura, que não consegue entender a importância das terras indígenas num contexto global, mas tem que respeitar a nossa legislação. Que o artigo 231 ele fala, são reconhecidos aos índios sua organização social. Esse é o ponto central. É a nossa autonomia, a nossa governança, a própria forma de se organizar e viver o modo de vida do povo, né? Costumes, línguas, crenças e tradições. É aqui que a gente discute o direito ao sociocultural, de ser diferente com o povo. Não que nós somos superiores e nem inferiores. Nós temos uma diferença cultural, né? Se você tem um valor a determinada situação, nós temos os nossos também. E eu não sou, digamos assim, diferente, um termo, digamos assim, nós temos uma diferença entre os próprios povos, né? Mas a gente tem um comum, que é a questão dos direitos. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Por que eu trouxe esse artigo aqui? Né? Esse artigo que parece que por um bom tempo não se tocou, digamos, as pessoas que têm interesse em paralisar a demarcação de terras indígenas, né? Elas têm digamos assim, começaram a trabalhar para reverter esse artigo 231. Parece simples, né? A gente vê assim, nossa, tão bonitinho, mas cada palavrinha dessa tem um significado. E isso foi sendo percebido pelo anti-indígenas, digamos assim, em vários casos, né? Começaram a querer mudar esse 231. E hoje nós temos no Congresso Nacional diversas propostas para mudá-lo. Uma foi, que a gente já está com bastante tempo, não sei se vocês já ouviram falar da PEC 215, que é um projeto de emenda constitucional, que foi proposto por um político lá de Roraima, infelizmente lá no meu estado. E está aí circulando, criou corpo, ficou adormecida, ela era de 2000, quando teve as discussões da Raposa Serra do Sol, que é o que eu vou falar, né, voltou à tona de novo essa discussão, que era justamente para tirar do Poder Executivo a obrigação de reconhecer a demarcação de terras indígenas. Porque está claro, onde que diz aí que é obrigação? Né? As terras tradicionalmente competindo, quer dizer, responsabilizando a União de demarcar, que é a União do Governo Federal. Então, eles querem tirar da mão da União e colocar na responsabilidade do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, para decidir a demarcação de terras indígenas. Agora, imagina, no contexto hoje que está... esqueci de dizer, né, que era o que eu sempre falo, né, que antes de começar qualquer conversa, fora Temer, né? E aí, nessa discussão aí, né, a bancada ruralista, a bancada, infelizmente, evangelista, né, que os que estão ali no... Acho que a bancada, não lembro o que é, mas tem muita bancada dos evangélicos que estão ali também brigando para mudar esse texto aí. Querem tirar da responsabilidade da FUNAI, hoje FUNAI, que é um órgão, o único órgão indigenista federal, que é ligado ao Ministério da Justiça, que tem essa função administrativa de fazer esses procedimentos, querem tirar da responsabilidade da FUNAI, passando para o Legislativo. Totalmente inconstitucional. Vocês sabem que a nossa Constituição ela tem bem clara a separação dos poderes. Legislativo, fazer lei. Executivo, aplicar lei. Judiciário, decidir os conflitos. Ele não estaria fazendo o papel dele, legislar. Ele está querendo administrar. Então, por isso que a gente bate em cima, né, sobre essa inconstitucionalidade. Não somente isso seria inconstitucional, não por esses motivos, mas também porque quando o legislador constituinte de 88 escreveu esse artigo, ele fez com essa intenção de não ser fácil de mudar, né? Então, são consideradas cláusulas pétreas que vêm como se fossem pedras, né? Difícil de quebrar, mas elas são consideradas cláusulas pétreas para justamente não serem mudadas. Elas não podem, porque elas são fundamentais para assegurar a vida que depende de uma demarcação de terra. E aí tem mais um último final aqui, que eu adoro esse final, que é proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
porque às vezes, né, não acaba com a demarcação de terras indígenas. Justamente muitas pessoas alegam, os índios estão morrendo de fome, estão andando no lixão. Por quê? Porque muitas vezes o Estado brasileiro, ele quer só demarcar terras indígenas e deixarem os indígenas sobrevivendo por conta. Mas a obrigação ela não acaba com a demarcação. Porque depois de vários anos de exploração de terras indígenas, como o caso lá da Raposa Serra do Sol, simplesmente querem demarcar, registrar e aí não ter nenhum projeto, digamos, de recuperar a terra que foi muitos anos explorada por qualquer projeto, plantações de monocultura, mas também não dão alternativas para justamente apoiar o projeto de comunidades, né? Então, essa obrigação de demarcar, ela também tem que ser trazida no projeto de fazer, proteger, não deixar que novas invasões ocorram, não deixar que outras ações possam fazer desrespeitar os direitos indígenas. Aí passa, vê o tempo aí, por favor, que senão eu passo. Esse aqui também, sobre demarcação, já por quê? Né? Porque é uma questão que está bem atual, né? O parágrafo primeiro, que fala um pouco, ela define o que é uma terra indígena, né? No lado legal, no lado da legislação. Ela deixa bem claro que as terras são as terras tradicionais, que são utilizadas, né, em caráter permanente. O que é isso? Essa aí, uma terra que eu tenho hoje, vai ser para daqui a 10, 20, 50 anos, não vai mudar. Essa é uma terra para as futuras gerações também. E atividades produtivas. É que da terra é que vem a sustentabilidade dos povos. Vocês viram o pessoal ralando macaxeira lá para fazer farinha, né? O vídeo mostrava fazendo tapioca, né? E da onde que vem todo esse produto, né? Vem justamente das terras indígenas. Alguns indígenas usam a forma de coleta, outros plantam, né? A plantação de roça. Hoje, às vezes, está mais, digamos assim, um pouco de uma conjuntura de utilizar tecnologia e outro mais tradicional, mas é que aquela terra também tem que ser utilizada para a sustentabilidade dos povos indígenas. A questão da preservação dos recursos naturais, muitas vezes as pessoas não entendem porque nossa, tem muita terra aí para pouco índio, né? Mas não sabe que aquela montanha, ela significa o lado espiritual da gente, né? Por que os indígenas não fazem a casa dele em cima da serra? Porque ali a serra, ela tem dono, ela tem todo um lado místico, um lado tradicional, que tem que ser respeitado, né? Então tem a sua área de preservação ambiental também. Nós temos, não só as unidades de conservação que tem esse tipo de área de preservação, mas dentro das terras indígenas, a forma cultural também mantém suas áreas, né? E é necessário o bem-estar e para a reprodução física e cultural, justamente isso. A terra, ela desenvolve todos os outros direitos, seja ela a saúde, porque nós utilizamos das plantas as medicinas tradicionais, os valores, as nossas crenças também, elas provêm da relação da terra com os povos indígenas. E aí eu coloquei um pouco aqui do parágrafo 4, não vou nem falar do segundo, mas é um pouco assim que as terras, elas são inalienáveis, indisponíveis e o direito delas imprescritíveis. Por que eu coloquei isso aí para vocês verem? Porque hoje está uma tensão muito grande, né? Recentemente o governo Temer, né, ele está totalmente desconsiderando esses artigos, está querendo reverter uma situação para paralisar essa definição aqui, para negar essa definição, mas também para paralisar a demarcação das terras indígenas, né? Tá, com mais ou menos uma semana, se não me engano, ele aprovou um parecer, que é o parecer 001 de 2017 da Advocacia Geral da União, tentando reverter essas definições em forma de orientação para toda a administração pública. Passa aí, por favor. O que ele dá? Opa, passa aí. Era uma outra apresentação. Tá. Essa outra forma de legislações, só para complementar, de demarcação de terra, nós temos também assegurado na Lei 6.001/73, que é o Estatuto do Índio. Ela é bem antigona essa lei, mas ela está em vigor, porque tem um projeto de lei desde 94 que tenta atualizar essa legislação, justamente para modernizar algumas situações, mas ele está engavetado. É incrível, né, que dentro do Congresso Nacional, quando é para beneficiar os povos indígenas, se engaveta. Quando é para prejudicar, se coloca em votação na madrugada, né?
ela está em vigência. Tem o decreto 1775, que esse decreto é o que fala dos procedimentos de demarcar, né? Cria grupo de trabalho, faz a identificação, faz o levantamento de quem está ali, faz a delimitação, demarca, que é uma portaria do Ministério da Justiça, se homologa pelo Presidente da República e depois registra nos cartórios. Então, esse procedimento também está o direito ao contraditório, ele dá alguns prazos para quem não considera, né, que é legal a demarcação de terras indígenas, seja Estado, município ou fazendeiros, também estabelece um período de prazo. Então, ele que detalha um pouco esse procedimento. Ele só uma correção, que não é de 76, é de 96, eu errei o número ali, tá? Mas esse decreto também é o que está o grupo criou esse grupo de trabalho lá no Itamaraty, lá no governo, e querem mudar ele. Querem mudar para uma nova redação que prejudique a demarcação e que imponha mais restrições e que ponha uma série de situações que elas não vão sair tão fáceis em reconhecimento de demarcação interna. Então, isso está acontecendo e essa orientação da AGU um pouco visa essa normatização aí. E nós também temos obrigações, né, a Convenção 69 da OIT, que ela não é simplesmente um instrumento internacional, assim, meio vago, mas é um instrumento que foi acordado, o Brasil se comprometeu e virou lei, né? Passou por todo o procedimento do Congresso Nacional, acabou que virou uma legislação com efeito jurídico, né? E nós temos outros instrumentos de orientações, que é a Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Tá, então é a metade. Então, um pouco dando essa breve introdução, que não foi tão breve assim, mas eu queria trazer um pouco da minha experiência nesse caso da Raposa Serra do Sol. Por quê? Ele é considerado um caso paradigmático, né? É um exemplo dessas situações de demarcação de terras indígenas, né? A Raposa Serra do Sol, ela iniciou o processo dela em 1971, fica em Roraima, no meu estado, né? Ela uma área de fronteira, ela tinha 5 povos, hoje está com quase 300 comunidades indígenas, tem uma população hoje de 20 mil indígenas. É a terceira, no estado de Roraima, é a terceira maior população do Brasil, né? Então, a questão de movimento indígena é muito forte lá, né? A gente nasce criança já sendo ativista, né? Então, desde pequenininho, já nasce assistindo as reuniões das lideranças, então é comum ver alguém de Roraima falando assim dessa questão que é tão fácil, né? Então, isso é do dia a dia. Raposa Serra do Sol, né, ela passou por uma disputa jurídica, judicial. Por quê? Porque havia um interesse do Estado de Roraima, e sempre houve, em não não se concretizar a demarcação da Raposa Serra do Sol. Se alegava primeiro que era um risco à soberania nacional. Não sei se vocês lembram, no Jornal Nacional, alguns anos atrás, acho que quem é mais novinho talvez não, né? Mas já faz tempo, né? Por exemplo, o julgamento do Supremo foi em 2008, né? Acho que está com o quê? Vai fazer 10 anos já, ano que vem, né? Nossa, a gente está ficando velho. Mas, assim, quem é mais novinho não viu, mas saiu no Jornal Nacional vários conflitos, né? Até os militares entraram aí no meio porque falaram: Raposa Serra do Sol pode ser conflito, vai afetar a soberania nacional, porque comunidades indígenas estão na fronteira e não são suficientemente patrióticos para defender a fronteira. Que absurdo, né? Aí tivemos uma discussão sobre esse ponto, né? Viram assim, olha, a fronteira do Brasil foram definidas graças às comunidades indígenas, não foram fazendeiros, não foram garimpeiros, não. Quer dizer que um arrozeiro é mais patriota que um indígena, um que pode vender a terra? Então, abriu-se uma certa discussões, várias discussões nessa questão de terras indígenas em áreas de fronteira, né? E a gente conseguiu um bom entendimento no Supremo, tentando rechaçar esse ponto e conseguiu passar esse ponto, né? Outro ponto que foi questionado era essa questão muita terra para o índio e que poderia afetar o desenvolvimento econômico do Estado. Nós conseguimos provar que esse entendimento de ser empecilho ao desenvolvimento econômico de um Estado era questão de má administração, não era culpa das comunidades indígenas, não. Então, tirar arrozeiros, no caso, tinham 6 arrozeiros, né? Eles não era pouco, eles falavam pouco índio para muita terra, então será que não era o inverso, não? Era pouco arrozeiro ali, 6 arrozeiros em relação a 20 mil indígenas.
E qual é essa situação? Quem era um pouco, até um leigo poderia ver essa discrepância nesse tipo de argumento, né? Enfim, conseguimos rebater esse argumento que os arrozeiros tinham mais isenções tributárias, né? Então, eles que não geravam nada de economia para o Estado, né? Tinha todas as facilidades de usar as suas plantações de arroz e não beneficiavam em nada a população de Roraima. Outros argumentos eram em relação ao laudo antropológico, né? Falou-se muito nessa questão que a FUNAI que estava fazendo um laudo, que poderia ser um pouco do que imparcial, mas claro, a FUNAI ela tem essa função, né? De onde que ela pode ir contra o indígena? Ela tem essa função de defender os indígenas, ela estava mais do que fazendo o seu papel como órgão de engenharia federal. E por que não foi concluído em 1971? Porque os indígenas não deixaram. Eles queriam retalhar a demarcação em área em ilhas, quer dizer, deixar os buracos, deixar núcleos urbanos, deixar plantações de arroz que fazia todo um estrago no meio ambiente. Eles tiravam a água dos rios, né, para criar irrigação para as plantações de arroz e deixavam umas valas, fazia pulverização aérea. Vocês podem imaginar comunidades recebendo agrotóxico, aquelas crianças com problema de pele, mulheres grávidas perdendo o bebê. Por quê? Porque bebia da água contaminada. Eles faziam pulverização aérea e tem muito vento em Roraima, jogavam e a comunidade consumia essa água. Então, assim, vimos essas discussões que não tinha como deixar em ilhas, né? Eles estavam impedindo o usufruto de alguns recursos naturais e prejudicando o meio ambiente, enfim, uma série de situações. E a gente conseguiu provar que o laudo era válido, constitucional, o voto dele deu bastante impacto, porque disse que era o modelo de demarcação de terras indígenas que deveria obedecer aqueles critérios que eu falei antes, né? O meio ambiente, espiritual, relação com a terra. Tudo isso foi contemplado quando disse que o laudo era legal, era o modelo correto. Tá, aí tá, essa é a parte legal da Constituição. Ela reconheceu 1.744.000 hectares. Nós conseguimos ganhar essa briga lá no Supremo, né? Reconhecendo a demarcação em área integral, em área contínua, mandando retirar todos, inclusive aqueles restos de garimpos que ainda tinha lá. Mas foi uma surpresa, por quê? Porque no meio dessas decisões, houve vários conflitos, e aí uma semana de discussão. Mas, dentro desses conflitos, foram para lá na Suprema Corte, né, na Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi dividida em 3 etapas. Essa primeira, que nós tivemos os votos mais bonitinhos, que eu digo assim, que eram os melhores, né, do relator Carlos Aire Brito, e teve um voto de um ministro que já até morreu, né, que era o ministro de Direito, que ele impôs ideias meio absurdas nesse julgamento. Eram ideias que não tinham sido discutidas na petição inicial, eram propostas que não foram rebatidas na sustentação oral. Então, foi surpresa, quando voltou ele com o parecer dele, ele incluiu 18 itens, que nós chamamos de condicionantes, né? E foi aprovada por outros ministros. Então, ele diz, olha, a gente precisa criar regras de demarcação de terras indígenas. A gente tentou rebater, queremos outro termo de sustentação oral, porque isso é absurdo. A questão era, demarcação da Raposa Serra do Sol é constitucional ou não? Era simplesmente uma pergunta e tinha que ser decidido isso. É constitucional ou não é constitucional? E não ficar discutindo condicionantes dentro de um caso. Mas havia muita força ali, muita pressão, políticos, né? Conseguiu que passou essas condicionantes. A gente entrou com os embargos declaratórios, que é o meio jurídico para rebater essas condicionantes. Conseguimos reverter algumas, mas não todas, né? Aí, pode passar? Aí, mais o julgamento também incluiu mais outra condicionante, ficou 19. Para quem nunca ouviu falar, essas condicionantes, eu não vou ler todas, mas elas repetem um pouco da Constituição de demarcação de terras indígenas, reconhece direito, mas dentre elas, pode passar mais, ele fala de absurdos, pode ir até no final. Fala de absurdos, 19, dentre essas 19, eu destacaria 7 condicionantes que elas são inconstitucionais, totalmente absurdas. Uma, que ela coloca violações de direitos, ele nega totalmente o direito de consulta dos povos indígenas. Nós sabemos que o Brasil não tem a prática de respeitar o direito de consulta, mas todos nós temos isso. Imagina alguém entrar na casa de vocês sem permitir e começar a cavar um buraco, vocês iam deixar? Na casa de vocês? Não? O que vocês esperam? Se alguém arrastar um filho de vocês,
de dentro, sem pedir licença. Então é a mesma coisa para terras indígenas. A gente precisa de respeito para a entrada das terras indígenas, né? Precisa de respeito em relação à questão de mineração, em questão de hidrelétrica, em qualquer megaprojeto, abrir estrada. Então, queremos respeito ao direito de consulta. O Supremo foi nesse condicionante e vetou tudo. Tá? Colocou alguma coisa, o Parque Nacional Monte Roraima, que é um dos casos, uma sobreposição. Vocês viram aquela novela lá que passou aqui na Globo, não lembro aquela novela? Ai, meu Deus, é uma novela que eu não assisti também, mas eu vi porque tem uma imagem muito forte do Monte Roraima. Império, né? Então, aquele Monte Roraima é dentro da Raposa do Sal. Não sei se vocês sabiam disso. Mas é na nossa fronteira. Sequer mencionaram que era terra indígena ali. Vai filmar do lado da Venezuela porque a gente não deixou ali passar. Mas, assim, tem uma questão ali, que ali é uma sobreposição de um parque nacional com a terra indígena. E deixou para a administração de um órgão público sem que seja considerado terra indígena. Vetou ampliações de terras indígenas. Essa vedação aí, em item 17, ela fala justamente, ela tenta fazer uma negação de direito daquelas terras indígenas que foram demarcadas na época da ditadura militar. E tem muitas terras que foram assim. Os indígenas não tiveram culpa de o governo não ter feito uma demarcação correta. E muitas terras indígenas têm uma reivindicação para corrigir esses erros. Deixaram as situações fundamentais, como acesso à água, acesso a materiais para a produção de artesanato, acesso a espaços culturais, espirituais, que fazem com que essa crença sobreviva. Enfim, uma série de situações que, com esse item, ela descarta uma possibilidade de rever terras indígenas que foram demarcadas. E coloca mais restrições à demarcação de terras indígenas, impondo que o Estado e o município opinem. Isso vai justamente paralisar. Essas são umas 4 observações que eu passo aí, que eu não vou falar muito, mas essa é importante. Passou? E aí, o que resultou dessa discussão toda hoje, né, da Raposa do Sol? Primeiro, com os embargos declaratórios, eles começaram a surgir várias teses, né? Não sei se vocês já ouviram falar, daí que surge essa interpretação, essa má interpretação do marco temporal. Isso veio do caso da Raposa do Sol. O marco temporal ele foi colocado num desses votos desses ministros, quando estavam se discutindo os condicionantes, e falaram assim: olha, direito dos povos indígenas só começaram a aparecer com a nossa Constituição de 88. Então, né, os direitos à demarcação de terras indígenas só vão aparecer com a demarcação quem tiver lá quando a Constituição foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1938. Ele colocou um marco para ter direito. E aí colocou assim: quem tiver na posse da terra, até essa data, teria o direito. Mas quem não tiver, não teria direito. Quem teria o direito era o fazendeiro que está lá. Absurdo. Por quê? Porque, como vocês falaram, né, que teve casos de remoções forçadas, teve casos de intervenções militares, teve casos que comunidades foram obrigadas a sair. Enfim, e também vai contra a Constituição, quando eu coloquei aqueles primeiros parágrafos que eu falei: indisponível, inalienável e imprescritível. Imprescritível, a gente fala que o direito não morre com o tempo. Pode passar 20, 10, 50, mas o direito sobrevive. E da mesma forma, aquele primeiro artigo que eu destaquei, que é o direito originário. Ele fala o direito sobre as terras, o direito originário sobre as terras indígenas, justamente para não haver essa má interpretação. Por quê? Porque o direito veio da origem. Quem são os ancestrais? Quem estava aqui no Brasil só eram os indígenas. Então, esse é o direito originário, que ele vem mesmo antes da formação do próprio Estado brasileiro. Então, não deveria caber essa tese do marco temporal aí. Então, totalmente constitucional. E aí, mas, já o Supremo, né, o Temer, lá no Fora Temer, que queria justamente emplacar essa marca nessas decisões administrativas, esses pareceres, né, que tenta justamente dar uma ordem. Ele, como chefe de Estado, querendo dar ordem justamente para aplicar essa tese do marco temporal. Não somente isso, mas também está formalizando uma violação do direito de consulta. Né? A gente sabe que tem um direito de ser consultado em todas as medidas administrativas e legislativas que vêm afetar a vida dos povos indígenas, em todas as instâncias. Então, dentro desse parecer também ele viola. Essas mudanças na legislação brasileira também está vendo muitas campanhas, a gente está vendo que está havendo negociação de direitos
o Fora Temer, né, está querendo colocar essa negociação de mudanças na legislação que assegura a demarcação de terras indígenas para as bancadas que podem apoiar ele no dia 2 de agosto. Né? Então, gente, assim, é uma crise total, né? É um retrocesso. Não tem o Congresso Nacional força para impedir isso. A PEC 215 ela foi aprovada na madrugada em uma das comissões, está prestes a ser votada em plenário. Aliás, já foi aprovada, mas falta mais uma fase para voltar, né? Absurda, porque eu falei que é inconstitucional. O marco temporal está sendo utilizado por bancadas, né, para tentar ser colocado como lei. Tem pessoas que estão utilizando isso no Supremo, e tem ministros do Supremo que aprovam isso. Inclusive em Roraima, nós temos 2 terras indígenas que foram paralisados o processo, porque argumentaram que o fazendeiro tinha título de 1940. Né? E a questão do direito de consulta, hoje nós temos várias situações. Em Roraima mesmo, a gente fez um manifesto, por quê? Porque a Casa Civil, vendo que o movimento indígena está tendo pressão, ele resolveu impor um chefe de FUNAI local com recomendações de políticos, Ed Lopes, que é o relator do projeto de mineração de mineração de terras indígenas, e do Romero Jucá, que é o braço direito do presidente, que é do Estado, infelizmente, para tentar administrar a FUNAI. Quer dizer isso? Quer facilitar a entrada de políticos em terras indígenas. Então a gente vê toda uma conjuntura de retrocesso nesse direito. A influência de políticos que são a favor de exploração de terras indígenas estão no domínio da administração, estão querendo legislar, e o Supremo está aí, né, sobre cargas e mais cargas, e não está dando atenção para esses direitos que são fundamentais. Acho que é a última, não sei. Acho que sim. Aí eu queria, assim, um pouco... eu sei que às vezes parece muito negativo, mas é o que a gente está vivendo, né? Dia 9 de agosto, agora nós vamos estar numa intensa mobilização, creio que todos os estados estão fazendo suas manifestos, porque dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Em Roraima nós realizamos uma marcha, né? E provavelmente em outros estados as organizações indígenas também estão se mobilizando. E aí eu convido, né, quem tiver um pouco disponível para estar presente junto com a gente nessa data, né, no dia 9 de agosto, se também estiver presente, mas pode se manifestar. Fique atento, porque o que o Fora Temer está querendo é justamente tentar retroceder o que já foi de conquista dos povos indígenas. E aí eu deixo assim também, assim, que a importância dos povos indígenas no Brasil, ele vem das terras indígenas, da sua cultura, do meio ambiente, mas também de todas esse dia que a gente vive hoje, né? Nós somos parte desse país e temos, como cidadão brasileiro, temos que ser respeitado também. E aí, gente, eu deixo aberto aqui, né? Eu queria reforçar que nenhum direito a menos, né? E dizer que que todos nós que estamos aqui, né, nós estamos responsáveis por essa situação que está no nosso país. E a gente tem que nos unir para tentar reverter. Não vamos mais eleger essas pessoas que estão aí votando contra as reformas que estão sendo negativas para o nosso país, que estão atacando as pessoas mais vulneráveis do país, que são os povos indígenas. Né? Vulneráveis por quê? Porque nós não temos um representante no Congresso Nacional, nós não temos voz ali no Congresso Nacional, e nós estamos aqui, né? Tentar usar o que nós temos, que é a nossa voz, os nossos parentes que têm mais acesso às informações, que estão hoje formados, né, que estão aí. Nós temos vários profissionais indígenas, pessoas que atuam em várias áreas, tem uns que apresentam vídeos, tem uns que são jornalistas, tem uns que usam meio de comunicação, tem uns que usam suas ferramentas, né? Hoje, a flecha, ela não é simplesmente a arma, a nossa flecha agora, muito é a caneta, né? Então, obrigada aí pelo convite e fora Temer! Bora! Obrigado. Se tiver alguma pergunta imediata, uma resposta, uma posição em relação à apresentação da Zoenia, a gente pode fazer, ou senão a gente passa para a Tonico e depois a gente discute todos juntos. O que vocês preferirem. Se é uma pergunta urgente, senão a gente já passa para a próxima apresentação. Tá bom? Então, Tonico,
Bom dia. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer também, né, a Mariana e a equipe do museu, né, pelo convite. E hoje o tema é a demarcação, né? Como já é conhecimento, acho que de todas, né? Os Guarani Kaiowá começou essa luta pela recuperação da terra, hoje demarcação, há mais de 30 anos, ou seja, ainda no período da ditadura. Foi uma resistência, foi antes da Constituição, né? Os povos os Kaiowá, os Guarani já têm resistido, insistido em permanecer nas terras originárias. Então quero falar um pouco dessa luta, né, que hoje faz parte, os povos Guarani Kaiowá faz parte, integra esse movimento nacionais, por exemplo, a PIB, né, e outras organizações nos últimos 20 anos. Como a advogada já mostrou que o Mato Grosso do Sul, quando apareceu no mapa, né, não aparece um pontinho de agulha lá, que é a terra dos Guarani Kaiowá, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de falar um pouco mais do movimento histórico, né, dos Guarani, pela demarcação das terras. Hoje, como aqui já adiantado, né, luta por direito indígena ameaçado, ou seja, hoje a gente está assistindo essa ameaça, né, ou seja, essa ameaça iminente, ou seja, há movimentos que pode alterar esse direito conquistado, né? E como a gente sabe que somente em 1988 os indígenas passa a ser reconhecida, as populações, os povos indígenas conhecidos como detentores de direitos. Antes não era, ou seja, não possuía direitos, ou seja, era tutelado, era como se fossem crianças, não podia se manifestar, não podia reclamar, não podia fazer denúncia, não podia fazer manifestações, etc., por ser indígena, juridicamente era incapaz. Então, esse foi um dos, acho que uma história mais triste que eu sinto, né? Acho que os povos sentem isso, por ser considerado uns povos originários desse, hoje atual Brasil, como não completamente humano até 88. Então, esse é uma tristeza e também deixa nós hoje mais animados também para lutar, né? Para ir para frente sempre. Então, você imagina, desde 1500 até 1988, 488 anos depois, considerados como possuidores, ou seja, detentores de direito. Então, passaram 488 anos para reconhecer que esses povos têm direito. Juridicamente capaz, pode reclamar, e deixa de ser criança, por exemplo, assim, literalmente falando. Então, hoje, depois de 88, hoje, menos de 30 anos, analisando menos de 30 anos, conquistamos esse direito por conta dessa rede de articulações. Todos se envolveram, todas as categorias do Brasil nacional, né? Conseguimos conquistar esse direito, esse artigo que a advogada já demonstrou aqui. Mas menos de 30 anos, hoje, já sofre ameaça. Pode ser alterado. Esse artigo pode ser alterado
antes mesmo de ser, a meu ver, antes mesmo de ser aplicado, né? Ou seja, antes mesmo de ser efetivado esse artigo no Mato Grosso do Sul. Enfim, mas o que é mais importante que eu quero aqui destacar para o nosso debate, que há essa resistência, há esse movimento indígena permanente também, né? Juntamente com outros apoiadores, né? Não indígenas, que está sempre presente em toda a parte do Brasil. Então, com quem a gente conta para partir, né? Para partir para a luta, né? Para o movimento, o grande movimento nacional. Então, existe esse movimento. Ao mesmo tempo, também existe, como aqui já foi apresentado, os movimentos anti-indígenas, que somos, talvez, somos mais entendidos mais como poderosos. Enfim, então nós estamos nesse contexto, né? A luta dos Guarani Kaiowá, acho que hoje esse movimento mais destacado nos últimos 5 anos, depois daquele movimento todo, né? E, enfim, para quem não me conhece, eu nasci e cresci numa segunda área recuperada, final de 70. Ou seja, a minha família onde estava resistindo para não sair da área, no final comecinho de 80. Então eu nasci naquele espaço, cresci a partir daí comecei a participar do movimento, ao mesmo tempo passei também, hoje comecei a estudar, né? Até hoje, passando pela pedagogia, fui para antropologias, enfim, hoje estou no Museu Nacional, né? Tentando entender um pouco as coleções, a série que se encontra no Museu Nacional, né? Esse que estou fazendo hoje, ao mesmo tempo acompanhando todos os movimentos do meu povo lá no Mato Grosso do Sul. Mas antes de continuar falando do atual, eu preparei aqui só para voltar um pouco, resgatar um pouco, ou seja, retornar lá no passado, né? Que eu tenho lido um texto, principalmente essa parte da história da legislação e da lei, né? Aí peguei algum trecho aqui para nós, essa breve história da lei criada pelo governo. Estou chamando aqui de governo porque um poder, ainda desde 1500 até mais ou menos 2017. Né? Por exemplo, em 1570, no Brasil, já na época, não era nem Brasil, mas na colônia portuguesa, o governo assinou uma lei que determinou a guerra justa contra os povos indígenas, legalizando a dizimação, dominação dos povos indígenas, sobretudo genocídio, escravidão dos povos. Então isso, por que isso eu citei aqui? Porque isso sempre aconteceu, né, no passado, né? Desde 1500, que a lei sempre foi inventada, criada justamente para atacar, ou seja, para massacrar enfim. E recentemente, que aqui já foi citada, eu tentei pegar a data, né, que o governo Fora Temer também assinou parecer que determina essa linha de paralisação da demarcação das terras. Né. Mas como aconteceu lá em 1570, quando foi criada a primeira lei, os povos indígenas reagiram, como hoje reagem, né? Se articulam, se movimentam, resistem. Né? Então, essa parte é importante. Ou seja, não acabou aquele movimento de resistência dos povos, ainda não chegou no desfecho, ou seja, não se finalizou ainda esse acerto. Ou seja, passados 500 anos, há um poder que aciona, que determina a lei. Há um movimento por parte dos povos originários que ainda não chegaram, ou seja, não há fim ainda, ou seja, não chegou ainda no final da história, ou seja, não há final ainda. Então essa parte que é importante para nós, ou seja, essa guerra,
o senhor falar um confronto, tipo, não exatamente confronto, mas no sentido dessa guerra que começou em 1500 ainda não acabou. Continua, por um lado, o governo decretando lei, determinando, enfim, guerra justa, enfim, todo tipo de ações violentas, mas, ao mesmo tempo, os povos também resistem. Se articula, vai para a luta, se mobiliza, como que vai acontecer em agosto agora, em toda parte. Então, se a gente analisando, que há em curso ainda esse confronto, essa guerra. Porque, por um lado, estão os povos no Brasil inteiro, né, se movimentando. E a gente sabe que lá no Congresso também existe um movimento anti-indígena. Então, quer dizer, não acabou essa guerra que começou em 1500, por isso que eu citei aqui. Uma consequência, passa aqui. E, ao mesmo tempo, o que a gente também assiste no Brasil? Em 1655, o governo, na época, autorizou a prisão do índio bravo, classificando índio bravo, né? Então, aquele resistente índio, falava de índios bravos, mas aquela liderança, como eu, como outro, como qualquer liderança hoje que está insistindo, resistindo, está buscando articulações, considerada como índios bravos. E é uma líder resistente, revoltante contra a decisão do governo, porque esse índio bravo, considerado pelo governo, então o que ele determinava? Podia ser preso, né? E até trucidado, enfim, massacrado e até... Então, essa lei então sempre também existiu ao longo da história de 500 anos. Essa lei era para aprisionar, punir, liderança dos povos e massacrar, enfim, o objetivo é sempre esse. O objetivo é sempre aprisionar líder, perseguir, criminalizar, enquanto isso os povos eram massacrados. Então esse perdura até hoje. Ou seja, a gente não, se analisando, não saímos muito, ou seja, 1500 não ficou muito ao passado, ficou, ao mesmo tempo, dá para ver que ações praticadas pelo Estado, pelo governo, permanece de modo muito similar. Né? Então, no contexto atual, hoje, o que eu citei aí, reproduzida essa lei, ou seja, atualizada. Mas os povos, por um lado, permanecem lutando. Então, essa parte que é importante, que hoje, tanto naquela época, quanto hoje, essa rede de apoiadores também já existia. Então, essa parte é importante, essa rede de articulações, pode passar. Então, hoje eu quero falar rapidamente que existem essas organizações que começou a aparecer nos últimos 40 anos. Acho que é importante, hoje tem mais em toda parte do Brasil. Como a Joraima já apresentou essa complexidade, enorme diversidade hoje, espaciais, espaciais, culturais e étnicos. Termos espaciais, por exemplo, existe hoje, no caso de Guarani, são espaços territoriais, muitas vezes, é muito pequeno. Por exemplo, aqui no Rio, quem conhece a área em que está os Guarani, por exemplo, uma área que é muito pequena, não dá para viver ali como povo, como etnia. Porque não há espaço, né? Em outros lugares, um espaço maior. Então, que a demarcação resolve esse espaço, né? Regulariza. Né? Então, aqui só quero citar o que apareceu durante 1970. Essas organizações, como Organização Indigenista Laica, Comissão Pro Índio, CTI, e religiosa ligada ao CIMI,
União da Nação Indígena, Organização Indígena, aí vem do Guarani Kaiowá, Cataguaçu, Grande Assembleia do Povo Guarani, foi Goiaba. Enfim, aí aparece também o Ministério Público Federal como, depois de 1978, também como um dos advogados dos povos indígenas. Então aqui acho que muitas coisas, final de 70, começaram a acontecer uma história importante, porque aparece na Constituição esse reconhecimento de que toda a rede dos apoiadores não indígenas, né, começaram a aparecer como importantes apoiadores da luta indígena. E a partir de 2000, outra PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que representa hoje importante organização dos povos indígenas do Brasil. Mas está sempre assim em rede com outros apoiadores não indígenas. Aqui, o que acontece, eu coloquei aqui nos últimos 20 anos, começou o direito ameaçado, nossos direitos conquistados, começaram a sofrer essa ameaça, né? Principalmente por iniciativa de empresa de mineração, agronegócio, construção de grande obra, hidrelétrica, rodovia. Aí aparece essa outra portaria que hoje, como aqui o Jaime já apresentou, que é a ameaça, ou seja, que tenta ignorar os direitos constitucionais. Aí entra essa portaria 303, PEC e outras. E não cumprimento também da Convenção 69, que aqui já foi apresentada. Então, só para aqui. Então, aqui, essa parte aqui, essas organizações que apoiam, hoje foi ampliada também. Acho que existe mais movimento, principalmente quando o acesso à internet, existe vários grupos, né, na internet aparecendo como os apoiadores. Isso é muito importante. Pode passar. Por exemplo, esse movimento aqui, Somos Todos Guarani Kaiowá, é um do exemplo, né? Essa mobilização recente do movimento Alerta para o Problema, essa parte que é de 2012, quando apareceu, acho que isso aqui é bem conhecido, quando em 2012, quando foi utilizado o meio eletrônico, né? Quando todos acrescentaram os sobrenomes, Somos Todos Guarani Kaiowá. Então esse movimento também foi um dos significativos, muito importante, quando apoiadores passaram a acrescentar seu nome, e isso fez com que efetivasse alguns direitos, que já existe um direito, né, para ser efetivado, mas eu estou apresentando aqui só para a gente entender que a pressão, essas articulações dos apoiadores foram importantes, são importantes, serão sempre importantes. Porque nesse contexto que a gente está somente nós indígenas, a gente resiste sim, a gente luta, está lá, enfrentando os casos do Guarani Kaiowá, reocupando sua área, enfrenta segurança particular, pistoleiros, enfim. Só nós, mas se existindo, se tendo esse apoio externo dos apoiadores não indígenas, hoje brasileiros, com certeza a força é maior, a força se amplia, né? Só assim funciona, infelizmente, para efetivar direitos, que não deveria, né? Como aqui Joana já falou, já existe um direito, mas para efetivar esse direito precisa acontecer, precisa e precisarão de acontecer esse tipo de movimentos. Só assim o governo, ou seja, a justiça, efetuam direitos. Pode passar. E realidades são diversas, onde se encontra hoje pela demarcação de terra em toda parte, né?
Porque existe família, como aqui a Joana já falou, família, comunidade expulsada, sem mais espaço para morar, ou se encontra se virando para viver dia a dia, sem mais espaço. Então, por quê? Por falta de espaço, de terra, ou seja, de demarcação, de regularização da terra para viver dignamente, que todos merecem, né? Então, existe essa realidade diversas, onde se encontram os parentes em vários lugares, que eu, por onde eu ando, conheço e tem demandado sempre o espaço da terra. Pode passar. E também aqui, acho que, indo para finalizando a minha fala, eu quero apresentar aqui, para quem está apoiando esse movimento nacional indígena, o movimento seja Guarani, ou seja de outros povos, de articulações, o que é demanda. Eu peguei, não todos pedidos, mas os principais são esses. Considerada a última reivindicação da organização indígena, tanto o movimento regional, nacional. Primeira, imediata regularização de todas as terras indígenas em litígio. Então, essa é uma da demanda principal hoje no Brasil, né? Porque muitas vezes começa o estudo, tenta regularizar, mas não avança, fica parado. Então, essa é uma da demanda principal. Então, quem quiser apoiar, que tipo de apoio, para quem vai se direcionar essa pressão, vai ser, em primeiro lugar, sempre está imediata regularização de todas as terras indígenas, muitas vezes já em curso, já em estudo, muitas vezes já concluído o estudo, mas o indígena não pode ocupar porque existe uma ordem judicial que está impedindo. Muitas vezes não tem mais, no caso de Guarani e Caiel, tem 2 áreas lá, que não tem mais, não falta mais nada. Todo o processo começou, identificação, declaração, demarcação, homologação, que é a última parte, o registro, né? A área é totalmente registrada, mas indígenas, meus parentes não podem ocupar porque existe uma decisão que está impedindo. Porque, enquanto isso, o que acontece? Os indígenas, por um lado, sofrem, estão à beira da estrada, enquanto o agronegócio fica lá plantando, destruindo tudo que existe lá, o meio ambiente, enfim. Isso não é realidade. Então, por isso, depois outros, imediato julgamento do processo da terra indígena em litígio pela justiça, porque existe toda a terra que se encontra na justiça, ou seja, judicializado o processo demarcatório. E outro vem na sequência, sempre é uma demanda hoje, em toda parte, a garantia do direito diferenciado à saúde e educação em todas as terras. A garantia da ocupação de cargo público, por exemplo, é uma das demandas que vem na sequência, né? Depois da demanda da terra, toda a regularização. Então, vem pedindo, demandando esses outros casos que hoje também estão na pauta. Investigação e punição dos autores do homicídio indígena, de liderança. Ou seja, porque existe autores criminosos que atacam a comunidade, que assassinam a liderança, mas eles estão soltos. Não são investigados, impunes. Então, por isso, essa demanda. Imediato arquivamento do PEC e outras leis que estão em curso no Congresso. E manutenção na íntegra do artigo. Porque, como já foi adiantado aqui, esse artigo sofre ameaça. Pode ser alterado, pode sofrer a mudança, né? Então, por isso, a demanda do movimento indígena que seja mantida sempre esse artigo. E a gente sabe que somente com todos os apoiadores vamos conseguir sempre manter esse artigo, né? Aí vem imediata a implementação total da convenção. Então, esses, mais ou menos, principais demandas, existe mais, né?
Mas isso estou apresentando aqui para quem quiser realmente fazer um documento, encaminhar através desse evento, através dessas organizações, seja, sei lá, coletivamente, que seja incluído esses temas na carta ou no documento. Sim, pode passar. Aí entra, para finalizar aqui, é o marco temporal, que já foi aplicado contra a demarcação da terra. Então, isso já aconteceu no Mato Grosso do Sul. O que aconteceu? O advogado fundamentou o pedido dele para paralisar uma demarcação, não é só paralisar, cancelar um processo demarcatório, que já estava declarada uma área, Guarani, e o advogado do fazendeiro ele entrou na justiça, argumentando que o indígena não se encontrava lá em 1988, por isso deveria cancelar todo o processo. E aconteceu. Então, por isso, há esse movimento, o Guarani Kaiowá integra esse movimento nacional contra a marca temporal. Então, existe um grande movimento, já aconteceu, dos Guarani Kaiowá contra os povos lá do Supremo, para que não aplicasse esse marco temporal, porque todos sabem que os Guarani Kaiowá e outros povos foram expulsos das suas terras antes de 88 e não podia reclamar, porque na época era tutelado, os povos tutelados, não podia recorrer à justiça, porque não tinha como, juridicamente não podia. Somente depois de 88 que podia. Então não tinha como reclamar a sua expulsão da sua área. Então há essa injustiça, né? Então por isso há esse movimento hoje, está em curso, agora final de agosto, dia 14, estamos indo, o Guarani Kaiowá está indo, outros povos estão indo também a Brasília, porque parece que vai haver um julgamento desse condicionante, se vai valer para toda a área do Brasil, ou somente para a Raposa Serra do Sol. Né? Oi? Então, mas só que parece que no dia 16 de agosto vai ter outros. Vai acontecer de novo, né? Então, aí há esses movimentos que está em articulação aí para a pessoa ir lá se mobilizar, para pedir para que não aplicassem em outras áreas. Então esse é o movimento Guarani Kaiowá hoje. E quando aconteceu o Michel Temer, quando assinou o parecer, já aconteceu um movimento no Mato Grosso do Sul, esse movimento de reocupação, né? Ou seja, autodemarcação, né? Já aconteceu, começou a acontecer no final de julho. Então faz uma semana que a pessoa está em confronto lá, uma comunidade foi atacada, várias pessoas machucadas, né? Feridas, e se encontra hoje, toda hora, a gente espera que o resultado sempre é a morte de liderança, prisão, enfim. Então no Mato Grosso do Sul começou a acontecer por conta, como forma de manifestação contra essa decisão do governo. Enfim, pode passar. Então aqui os Guarani Kaiowá, acho que luta. Por exemplo, aqui essa parte criminalização e prisão ilegal da liderança. Esse, como eu já falei, que aconteceu antes, ao longo de 500 anos, hoje continua acontecendo. A mídia local, dominada por ele, também faz incitação, incita ódio, né? Fala que os índios invadem, invade cidade, índio invade, sei lá, usa esse. Fala. Então, o jornalista ligado a esse grupo usa o termo sempre para criminalizar. Fala invasão, quebra, enfim, ele usa todo tipo de palavra para que todo mundo entendesse que os indígenas são os violentos, agressivos, são errados, são os criminosos. Então a mídia trabalha também nessa linha e ao mesmo tempo
a autoridade local também atua nessa linha ao investigar, ou seja, ao atuar nesse contexto de conflito pela terra. Ele acaba criminalizando a liderança, prendendo, enfim. Então esse, ao meu ver, ainda é parte daquele genocídio histórico que aconteceu ao longo de 500 anos. Então não mudou muitas coisas. Apenas foi reproduzido hoje. Pode passar.